Olá, telespectadores da TV Câmara. Nossa entrevistada de hoje é a vereadora doutora Heloísa Serri. Nesta fase, a gente encerra a nossa primeira parte do programa, quando a gente está fazendo uma entrevista com cada vereador. Vereadora, é um prazer recebê-la. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, o prazer é meu. Vereadora, inicialmente eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua história. A senhora é nascida em Divinópolis, seus pais, sua formação. Não, na verdade eu nasci em Belo Horizonte. Meus pais são pessoas simples, ao contrário do que se pensa. Meu pai era um operário, era um contador, mas trabalhou sempre como comerciário. A minha mãe, uma dona de casa, mas umas pessoas fantásticas em termos de retidão do caráter. Então isso eu devo, esse ensinamento eu devo a eles. Mas já estou aqui na cidade há 35 anos e acho que vocês já me adotaram pelo tempo que eu já estou aqui. Eu fiz a medicina, eu fiz pós-graduado, fiz um mestrado e vim para a cidade. Então eu cheguei aqui bem jovem, logo comecei a trabalhar na cidade de Divinópolis. A senhora fez curso medicina, na época a senhora já morava aqui ou a senhora ainda estava em Belo Horizonte? Não, quando eu fui fazer o mestrado, eu voltei, eu já estava aqui, eu fiz o pós-graduado. Quando eu fiz o pós-graduado em ginecologia e obstetrícia, aí eu voltei para Belo Horizonte para fazer o mestrado. Depois, quando eu fui fazer a especialização em mastologia, também tive de ir e voltar. Eu morava aqui, mas fazia o curso, defendi minha tese também em Belo Horizonte. Então, quando eu fui fazer o mestrado, apesar de estar trabalhando aqui, eu tive de ir para Belo Horizonte, porque a gente faz a tese, tem de trabalhar um pouco mais. Então, foram 3 anos de formação em relação à ginecologia e obstetrícia, mais um ano em relação à mastologia. Foi nessa área? Eu tenho mais que uma tese, porque eu fiz também aqui um pós-graduado em saúde pública. Lá em Belo Horizonte foi dosagem de lecitina e esfingomielina no líquido amniótico. E isso, por incrível que pareça, até hoje é uma tese que vigora. Por quê? Nós sabemos, eu mexo na área de obstetrícia, que muitas vezes o neném tem de ser retirado antes do tempo. Então, para que o neném não tenha risco de problemas respiratórios quando ele nasce, então se dá o corticoide para ele, que é uma substância que você injeta para que o pulmão amadureça mais, que ele corra menos risco de morrer logo que ele nasce. Depois, aqui já eu fiz um pós-graduado em saúde pública na UENG. Aí eu fiz a tese de violência contra a mulher, também muito atual, infelizmente, né, que não deveria ter essa violência, mas foi o que eu fiz também, uma outra tese. A senhora chegou a lecionar? Eu lecionei... no curso de medicina. Eu lecionei em várias fases da minha vida. Quando eu comecei a fazer o vestibular, eu dava aula como professora, mas aí na escola básica, dava aula particular, dava aula em escola primária. Depois, com o evoluir, com o vestibular, aí eu comecei a dar aula particular, porque aí eu podia escolher os horários. A partir disso, uma das coisas que eu sempre fiz e faço até hoje é dar palestra em onde me chamam, na cidade inteira eu já dei palestra, todos os níveis, todas as idades, né? Desde criança de 9, 10 anos, ensinando educação sexual, até mesmo pessoas mais velhas, muito direcionada à área da mulher, que é a minha área, né? Ginecologia, obstetrícia, mastologia, que é uma área ainda que é muito melindrosa, considerando a importância que é isso na vida de uma mulher. O fato da paciente ter um câncer de mama. Só dá essas palestras só como voluntária, né? Sempre como voluntária, sempre. E assim com muita alegria, porque eu gosto de ensinar, eu gosto dessa interação com o povo, eu gosto muito de gente, eu gosto muito de estar em contato com gente. Então, desde que eu vim para cá, eu trabalhei, fiz um concurso, passei em primeiro lugar aqui no
INSS, agora naquela época eu já nem sei o que era. Era o INAMPS, era INPS. Foi nessa época que eu passei e fiz a ginecologia no posto de saúde. Posteriormente, no posto de saúde central. Posteriormente, eu trouxe a mastologia para cá, quando eu me especializei em mastologia, fiz o teste na Sociedade Brasileira de Mastologia, foi quando eu consegui o título de mastologista e eu fui a primeira médica a fazer, no São João de Deus, a primeira mastectomia, que é a retirada da mama por uma complicação que é, infelizmente, um câncer de mama. Então, eu fui a primeira também a fazer isso. Mas no posto de saúde, eu trabalhei durante muitos anos, eu trabalhei durante 18 anos no posto de saúde, Zé Wander. Então, era com muita alegria que realmente, naquela época, eu tinha toda a alegria de estar todos os dias no posto de saúde em contato com as pessoas. E naquela época eu não pensava... Pelo município. E trabalhei até me aposentar lá no posto de saúde, na policlínica. Depois eu vinha fazer mastologia, porque não tinha outro mastologista na época, então eu fiz a mastologia também na policlínica. E como médica do INSS, a senhora deixou a função? Eu aposentei como médico do INSS. Eu acompanhei a evolução, a evolução toda, né? O problema maior de ter aposentado, não só pelo tempo, mas é porque a gente na época tinha muita limitação. Você não podia sair para era perita? No INSS não. No início eu era ginecologista. Eu atendia ginecologia, obstetrícia, tudo relacionado com a área feminina. E a gente tinha uma equipe fantástica lá. Então, por exemplo, quando eles precisavam, na outra eram vários consultórios, quando precisava de uma ginecologista ou uma mastologista, me chamava, eu ia lá. A gente resolvia o problema da população. Por exemplo, tinha alguém com problema dermatológico, eu chamava a Andréia, vamos lá que eu estou em dúvida de uma lesão. E assim, a gente trocando, um médico trocando consulta com o outro, a gente naquela época resolveu os problemas de quem ia ali. Acho que por isso que as pessoas tinham tanta afetividade em relação a gente. Mesmo. Com certeza. Você resolvia o problema da pessoa. Era um trabalho holístico, né, que se chamam hoje. Sim. E era muito importante isso. Foi revolucionário, então, nessa época, né? Sem a gente saber que estava revolucionando, para te dizer a verdade, porque o que a gente queria era que fosse efetivo. Então, como a gente queria efetividade num trabalho, porque o que você visava fundamentalmente era o bem-estar da paciente e que você resolvesse enquanto médica, porque aquela paciente que estava ali estava procurando você porque confiava em você. Então você tinha de resolver o problema dela e era o que a gente fazia, porque tínhamos uma relação muito boa, um médico, um outro médico, e assim, estou com dor na perna, vai lá atrás do ortopedista, vem cá, dá uma chegadinha aqui no meu esse consultório aqui para a gente ver o que é isso. O que você acha que eu devo pedir? Então era assim, era uma intercomunicação que era muito interessante, porque era efetiva. A paciente saía de lá satisfeita. Um trabalho muito humanizado, né? Fundamentalmente, como eu te falei, eu gosto muito de gente, eu gosto muito desse contato com as pessoas. E isso é uma coisa muito pessoal. Eu tive esse contato desde que eu era professora primária, que tinha esse contato com os alunos, lecionei em vários graus, né? Depois disso, dessa turma, peguei turmas dificílimas, por exemplo, como eu era muito jovenzinha na época, toda a turma que não era muito benquista, por ser uma turma assim, mais levada, vamos chamar assim, crianças mais difíceis, era para quem estava começando. Então eu pegava essas turmas que não eram muito fáceis, mas com isso a gente conseguia, porque você estava começando com todo o seu vigor, com todo o seu amor, né? Porque quando você entra em contato com uma pessoa, quando você tem esse interrelacionamento com as pessoas,
fundamentalmente uma troca aí de amor, de afetividade. E era isso que eu fazia. Então, em diferentes escalas, em diferentes níveis, a gente sempre teve uma relação com o povo. Muito bem. E o que motivou a senhora a entrar para a política, para a vida pública? Conta para a gente. Como eu te disse, eu sempre quis resolver os problemas das pessoas. E me afeta muito ver as pessoas não conseguindo o que é de direito delas. Esse senso de justiça eu tenho muito desenvolvido. Então, eu acho que vem em primeiro lugar a justiça, a ética, o comprometimento. Então, eu sempre vi as pessoas procurando alguma forma de conseguir o que era de direito delas e não conseguindo. E eu vendo que eu, por exemplo, não tinha força para fazer nada. Meus filhos já estavam criados e... Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho 3 filhos. Então, conheci a família da Iris, né? O pai da Iris era uma pessoa maravilhosa, um político fantástico. Lastimo muito a morte do Delfim Moreira. Delfim Moreira ia todos os dias à minha casa. O pai da Iris ia todos os dias à minha casa. Ele sabia que eu ia, na hora do almoço eu estava lá, Delfim ia lá. E era assim uma relação respeitosa, uma relação... Ele queria realmente me ajudar. Quando eu saí para a política, com o apoio dele, inclusive, ele era aquele político que ia na 1ª de junho e falava, olha, você pode estar... eu vou te apresentar outra proposta. Se você está descrente com os políticos, eu vou te apresentar outra proposta. Dessa forma, mineira, ele ia conseguindo os votos, ele ia conseguindo que as pessoas acreditassem em mim e acreditassem outra vez nos políticos. E assim, realmente lastimo que ele não esteja aí, porque eu acredito que com os ensinamentos dele, eu poderia assim, estar contando com um apoio realmente efetivo. Nessa época já no PV? Já no PV. O PV eu me apaixonei com ele desde o início. Então, foi desde 2003 que eu estou filiada ao PV. E então, quando eu saí na primeira candidatura, eu tive todo o apoio do Delfim. Delfim era uma pessoa de um senso maravilhoso, um direcionamento, um senso de direcionamento maravilhoso. Então, era uma pessoa que realmente ele queria ajudar também. O Delfim, eu costumo dizer que nós temos, Evandro, as pessoas do bem e do mal. Infelizmente. E o Delfim era completamente do lado do bem. Então ele queria realmente ajudar as pessoas, sem pedir nada em troca. Ele queria ajudar, ele queria resolver. Ele me ensinou durante esse período a consolidar o que vem lá de trás, o amor a Divinópolis. Era um voluntário pleno mesmo. Ele era um voluntário pleno. E assim, ele fazia uma política muito bonita. E me falava, eu estava aprendendo. Aliás, estou aprendendo até hoje, a gente aprende a vida inteira. Então, ele me ensinava realmente tudo que poderia vir de uma política, a política correta, a política que não tão correta, o que a gente espera de um bom político e, assim, abrindo meu olho, cuidado com os maus políticos. Como que é a atuação da senhora, principalmente assim, no sentido de reivindicar uma melhor qualidade de vida para a população? Todos os projetos, Evandro, que eu faço aqui, fundamentalmente são direcionados para o bem da população. É muito fácil você seguir ao sabor da correnteza, mas quando você tem de lutar contra uma estrutura que é errada, uma estrutura que é injusta, uma estrutura que não valoriza o ser humano, que eu acho que nós temos muitas vezes na política. O que eu sinto muito é que eu não posso fazer mais pela população do que o que eu faço. Então, quando eu faço de reivindicar mamografias, quando eu consigo, por exemplo, com o apoio do deputado Inácio Franco, que eu consigo um ultrassom, por exemplo, para as mulheres, eu estou querendo fundamentalmente que essas mulheres sejam ajudadas. Quando eu reivindico aqui
o mamógrafo, quando eu reivindico que essas pacientes sejam respeitadas, quando eu brigo para aquele ser humano que está ali no pronto-socorro ser respeitado enquanto ser humano, como eu te disse, minha questão de justiça é muito acentuada. E aquilo ali no pronto-socorro é completamente injusto. É totalmente injusto. A Constituição Federal nossa, que é a nossa lei maior, ela garante ao cidadão o direito à saúde. Onde que está o respeito a esse direito? Então, todas as leis que eu já tive aqui aprovadas nessa casa, em primeiro lugar vem a pessoa humana. Eu sempre direciono para a pessoa humana. E eu estou aqui, nessa casa, exatamente para isso. É para brigar, e no sentido de brigar mesmo, defendendo o ser humano. Que não existe, para mim, o ser humano ele deve ser priorizado antes de qualquer coisa. A vida, ela não tem preço. E a vida do ser humano, muitas vezes, vem ameaçada por descasos, por omissões. E eu, como médica, como pessoa, com essa justiça que eu te falei, que está tão viva dentro de mim, essa sensação de tenho obrigação, tenho o dever de fazer o que é justo para o ser humano, eu não posso deixar de brigar por esse ser humano que está numa situação de perigo, que está numa situação que não deveria estar. Muito bem. Nesse primeiro ano, que projetos a senhora apresentou e quais a senhora gostaria de destacar, doutora? Olha, nós temos vários projetos que viraram leis, inclusive. Eu posso, só para lembrar, comentar em relação a esse, só para vocês terem uma noção, o que já foi feito aqui na nossa cidade, a consolidação. A primeira ação minha aqui nessa casa foi pedir a consolidação das leis. Por quê? Porque a consolidação das leis, nós tínhamos mais de 7.000 leis, nós já tiramos 2.000, já pedi ao presidente que, infelizmente, nós demos uma pausa, porque nós estamos sem uma secretária na consolidação das leis. Então, foi um trabalho que começou brilhantemente, a nosso pedido, mas que está em banho-maria, infelizmente. Mais de 7.000 leis, 2.000 já foram descartadas, que foram leis que já passaram, leis retrógradas. É de didática isso, né? Sim. É para o povo entender, né? Uma das coisas que eu falei aqui, que eu queria, nós vimos a previsão de que as leis iam ficar em 2.000. De 7.000 passar para 2.000 leis. Que essas 2 leis, elas fossem impressas em livros e deixadas em todos os locais públicos, até para o povo entender o que é a importância de uma lei, quais são os direitos deles. E isso seria a minha proposta em relação a isso. O uso do telefone celular nas agentes bancárias, isso é uma questão de segurança também do ser humano. Nós vimos que muitos crimes que eram conhecidos como saidinha do banco, aqui no nosso município, eles caíram muito por causa disso. E só para dizer a vocês, essa lei, nós somos o segundo local do Brasil, segundo município a fazer isso. O primeiro foi uma cidade de Teresina, foi na cidade de Teresina, segundo foi Divinópolis, depois virou lei até estadual, até o próprio governador fez, mas nós somos a segunda cidade a sair com esse projeto e ser até aprovado saidinho do banco. Nós temos a capina química, que é muito importante, eu do Partido Verde, como proteção do meio ambiente, essa capina química ela é altamente maléfica para o meio ambiente. Os agrotóxicos. Sim. Nós tivemos em Divinópolis, alguns anos atrás, um morticídio de peixe que não ficou esclarecido. Isso pode ter sido provocado por uma capina química, não justifica uma capina química. O dano... O veneno batido no mato cai na superfície vai nos lençóis freáticos e vão para o rio. Então, isso pode ser os animais do meio ambiente, pode ser o ser humano que vive aqui, pode ser os peixes. Então, isso é um dano já comprovado. Então, não justifica você voltar, regredir, de largar de lado uma lei como essa.
A outra, instalação de hidrômetros em condomínios residenciais comerciais. Por que isso? Numa família, por exemplo, que tem muitos membros e uma pessoa que mora sozinha, você é obrigado a dividir uma conta única. E aí, com isso, você vai pagar a sua conta. Você não vai pagar a conta dos outros que tomam não sei quantos banhos por dia. Não é justo. É outra vez a questão de justiça. E em relação a isso do hidrômetro, é um projeto muito interessante, porque você também impede que essas pessoas, né, sejam penalizadas por alguma coisa que elas não usaram, que seria a água, né? E outra coisa, a gente sabe que quando a pessoa é responsável pela sua conta, ela economiza. E quando sabe que vai dividir num bolão, ela não economiza. Então isso já é comprovado. Outro, desobriga as mulheres gestantes em estado avançado de gravidez, idosos acima de 60 anos, os deficientes físicos e as pessoas obesas em geral, a passar pela catraca. É um constrangimento principalmente para os obesos passarem na catraca. Muitas vezes eles ficam... Nos coletivos. Isso, nos coletivos. Então, todos os veículos, ônibus, micro-ônibus, então não é justo com essas pessoas também que elas sejam ridicularizadas. A grávida se justifica até por um traumatismo que pode ocorrer no neném. Pode até machucar, né? Pode até machucar o neném. Outro, informar os usuários dos ônibus do transporte coletivo sobre a legislação que desobriga essas pessoas a passarem pela roleta. Os ônibus têm de colocar que as mulheres grávidas, que os deficientes, que os obesos não precisam passar pela catraca. Isso tem de estar escrito numa plaquinha dentro do ônibus. Muitas das vezes a pessoa não exige cumprimento da lei, que nem sabe que ela existe. Não sabe que existe. Criei com muito orgulho o Dia Municipal da Confraria Cultural Brasil-Portugal. Eu tenho uma relação de muito amor com Portugal, porque meus avós são portugueses, então eu tenho uma ligação afetiva com isso. Institui a Semana de Prevenção e Controle do Câncer de Mama no município de Divinópolis. Anteprojetos também que eu gostaria de passar, por exemplo, nós temos um anteprojeto para o senhor prefeito completo a respeito do banco de leite, que faz muita falta no nosso município. O anteprojeto que nós demos para ele é exatamente um anteprojeto completo, tudo que, até do ponto de vista econômico, quanto se gasta. Propunha o quê? A criação do banco de leite. É um anteprojeto para a criação do banco de leite. Concedendo licença maternidade 180 dias para servidoras públicas municipais. Isso é alguma coisa que eu tenho batido muito, espero que o senhor prefeito se sensibilize, porque esse contato mãe e filhos, no início de um relacionamento, né, no início do nascimento do neném, logo que ele nasce, isso é muito importante para criar elos nos dois. Essa lei já está em vigor em várias partes do Várias Brasil, partes. Né? Nós fizemos isso aqui, esse anteprojeto, há quanto tempo ainda não conseguimos sensibilizar? Espero que agora o prefeito tenha um neném em casa, ele consiga ver a importância que é as servidoras públicas municipais conseguirem ficar em casa esses 6 meses para elas poderem amamentar e cuidar dos filhos. Porque quando a mãe deixa o filho em casa, é um sofrimento muito grande. Porque tanto para a mãe como para o neném. Exame para detecção de diabetes na rede municipal de ensino, que importância que é isso? Não conseguimos ainda sensibilizar o senhor prefeito. Isso aqui pode causar danos à vida inteira de uma pessoa. Não conseguimos. Isso, Zé Wanda, era um maravilhoso anteprojeto que institui a ginástica olímpica na rede municipal de ensino. O que seria isso? Nós tínhamos, na época, até mesmo o patrocínio da Caixa Econômica Federal para instituir a ginástica olímpica. Muitos meninos, ao invés daquela ginástica, que às vezes é cansativa, poderiam ir para um basquete, poderiam ir para uma ginástica de solo, um vôlei, alguma coisa, tênis, até tênis de mesa, tênis mesmo, de tal forma que nós pudéssemos até mesmo revelar talentos que estão na escola municipal. Mas o que a proposta está em aberto, né? Tá.
Está em aberto. Eu gostaria, principalmente, né, de todos esses anteprojetos, que houvesse uma sensibilidade, porque isso não compete a gente, nós vereadores, não compete. Compete nós fazermos os anteprojetos que estão completos, já mandamos, como você mesmo disse, essa licença maternidade de 180 dias, servidoras municipais estão esperando por isso. Esperando, e não se consegue. Por que não se consegue? Se isso já está mais do que visto em outras cidades, já está instalado já está como lei isso, e realmente quem se beneficia realmente são as mulheres e são os nenéns, né? E principalmente um anteprojeto de resolução para a criação da TV Câmara. Isso aqui foi uma ideia minha. Foi criada no segundo semestre de 2009 e hoje ela está possibilitando ao cidadão acompanhar todas as nossas sessões aqui. Isso foi um dos primeiros pedidos que eu fiz aqui. Eu fiz um anteprojeto de resolução, apresentei esse anteprojeto para que fosse criada a TV Câmara. Então tem a minha participação, que eu acho que é extremamente útil, as pessoas têm acompanhado muito, acho que com isso está havendo uma maior participação popular em relação ao que é o legislativo. E muitas pessoas não sabiam em relação ao legislativo como funcionava, porque para vir aqui às vezes é mais difícil, mas em casa tem pessoas que falam para mim, Zé Wanda, toda terça e quinta eu estou lá assistindo a senhora lá na TV Câmara. Olha que coisa boa. Que bom, né? Ela participa, ela vê como que são feitos, como são discutidos, o que acontece aqui nesse plenário, não é? Porque dessa forma, é uma forma direta, objetiva e transparente, sem as distorções que podem acontecer através de todos os meios de comunicação. Você sabe que pode haver distorções. Dessa forma, não. Dessa forma, o povo, o público pode acompanhar de uma forma transparente o que acontece aqui nessa Casa Legislativa. Outro projeto que nós temos e que foram considerados inconstitucionais, que até eu acho que a gente tem de questionar, que cria o teste vocacional para os alunos nas escolas da rede municipal de ensino. Acho isso tão importante, não sei porque foi considerado inconstitucional. Projeto de lei 054, obrigatoriedade de publicação de relatórios mensais com dados sobre lotação de servidores públicos efetivo ou não do município de Divinópolis. Isso também é importante. Projeto de lei 053, obrigatoriedade de disponibilização de livro para registro e avaliação dos usuários em todas as unidades de atendimento ao público da Secretaria Municipal de Saúde. É a voz do povo. Isso é tão importante para você corrigir as distorções. Por que é inconstitucional uma coisa dessa que eu acho o óbvio? Você tem o direito do consumidor, não é? Suspensão da cobrança de taxa de religação de água e energia elétrica. Acho isso tão injusto. Quando, por às vezes, falta de pagamento, você tem a sua água, a sua luz cortada e depois você já está num problema. Você não pagou, não foi porque você não quis, foi porque você não podia. E aí você teria de pagar uma taxa para religar. E isso também foi considerado inconstitucional. De projeto de lei ICM 123, normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviço de publicidade no município de Divinópolis. Por quê? Para evitar esse excesso de publicidade que nós vimos, que não é justo também com a população. Essas autopromoções, eu não concordo com elas, também acho injustas, porque você tira um dinheiro, um recurso que poderia ser destinado, por exemplo, para a saúde e coloca para uma autopromoção. Então, não concordo também com isso. O projeto de lei CM 058, a isenção de taxa de inscrição em concurso público municipal, aquelas pessoas que fossem doadoras de sangue. Também nosso exame foi considerado. A indicação 113, você sabe que o papel do vereador, muitas vezes, é só lembrar o prefeito o que pode ser feito, isso significa uma indicação. Logo no início, nós fizemos uma
a indicação solicitando a criação de velórios, porque nós já vimos tantas situações de caos da pessoa não ter nenhum lugar para velar os seus entes queridos. Então, nós fizemos essa indicação 113. A 814, instalação de sinal para pedestres em todos os cruzamentos onde há sinalização semafórica. Aqui, por exemplo, nós pedimos ali no Costa Rangel, foi nosso pedido várias indicações, porque as pessoas não podiam atravessar do Costa Rangel para cá. Não tinha jeito, não tinha como atravessar. Devo dizer que eu não concordo com aquela proximidade das duas faixas ali. Acho absurdo aquilo, porque tem um estrangulamento de trânsito. Mas aquela faixa dali, que nós pedimos para atravessar de lá para cá, para a Câmara, isso aí foi a nossa indicação. Colocação de placas de identificação nas ruas da cidade, indicação 461. Porque nossas ruas, quem não é daqui, ou até quem é daqui, se perde. Nós não temos nenhuma rua nossa, tá escrito qual que é aquela rua, está sinalizada. Construção de uma passarela ligando a Rua Divinópolis à Avenida JK, no bairro Santa Clara. Pavimentação da Rua do Ferro e Topázio, no bairro Niterói, atendendo solicitação do combate ao câncer do Centro-Oeste. Indicação 194, que eu solicitando ao Executivo enviar projeto de lei à Câmara readequando a cobrança de taxa de lixo, adotando um sistema progressivo de cobrança. Nós temos várias indicações ao Executivo, aquisição de um ônibus com o objetivo de transportar pacientes de Divinópolis. Inclusive, nós conseguimos 2 ônibus com o deputado Jaime Martins. Esses 2 ônibus foram solicitados, foram doados a nosso pedido. Nós temos uma indicação, um pedido, nós fomos em Brasília e solicitamos, e o vereador disponibilizou 2 ônibus, porque as pessoas eram transportadas daqui para Belo Horizonte em carros, então eu achei que era de uma forma muito precária. Esses 2 ônibus com ar-condicionado, com banheiro, então eu acho que é de uma forma mais justa. Mais segurança. Muito mais segurança. Vereadora, eu sei que a senhora ainda tem muito para falar, que o Tenho. trabalho da senhora é muito intenso, mas o nosso programa chegou ao final e nós teremos outra oportunidade para que a senhora possa mostrar à população o que a senhora tem feito por eles. Olha, Zevanda, eu só digo, primeiro, eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui falando a respeito dos projetos, agradeço essa disponibilização de espaço e, principalmente, dizer que eu estou trabalhando de uma forma que eu acho que seja justo com a população. Por isso eu nunca aceitei um carro, por isso vocês sabem que eu uso o meu carro, eu nunca aceitei a gasolina, eu nunca aceitei o celular, porque eu prefiro que essas verbas sejam utilizadas em favor da população. Eu tenho o meu carro, eu pago a minha gasolina, eu costumo dizer que eu costumo pagar minhas contas. Então, por isso, mais uma vez, eu agradeço e dizer que nós estamos aqui, às ordens da população e a serviço da população, como é a nossa obrigação. Muito obrigada. O Lente Aberta de hoje chega ao fim. Nessa primeira fase, nós entrevistamos os 13 vereadores que falaram um pouco de suas histórias e também discorreram sobre os projetos de lei que eles apresentaram aqui em plenário, de acordo com o tempo. Obrigado a todos, e vocês podem acompanhar na Câmara também através da nossa página na internet, câmaradiv.mg.gov.br.